Oi, quarto ano. Eu espero que vocês estejam bem. A aula hoje é o efeito das cores no cérebro humano. O nosso cérebro. Prestem atenção desde já. A aula está começando agora já. Presta atenção. À direita está a figura de uma cabeça. Coloque as duas mãos na sua cabeça, como eu. Essa parte dura é o crânio. Dentro dele tem o cérebro, que está representado na figura pelas cores azul e vermelha. Ele não é azul e vermelho por dentro, não. Tá bom? E os pontinhos brilhantes representam os milhões e milhões de neurônios que tem no nosso cérebro. À sua esquerda é a representação de um neurônio, aumentado milhares e milhares de vezes. Os neurônios são células responsáveis por transmitir os estímulos que recebemos pelos olhos. Então, são os olhos que levam os estímulos, as ações, as coisas que vemos lá para o cérebro, certo? O nosso olho e a luz. Então, a luz é responsável por muitas coisas que recebemos. O nosso olho, está vendo aí o desenho do nosso olho? Ele tem várias, milhares de células compostas por outras menores ainda, que são chamadas os bastonetes e os cones. Os bastonetes são sensíveis às luminosidades que as cores transmitem. Os cones são aqueles que percebem as cores. Existem cones sensíveis ao vermelho. Existem cones sensíveis ao verde. E existem cones, por sua vez, sensíveis ao azul. Como assim, professora? E as outras cores? O que acontece? O nosso cérebro, através dos neurônios, tá vendo os fiozinhos brilhantes? Misturam essas três cores, fazendo aparecer todas as demais cores que você enxerga. Meu Deus, professora! Mas isso acontece mais rápido do que um piscar de olho. Mais rápido de quando você olha para o céu e tchum, vem um raio. É muito rápido. A gente não percebe que está só sensíveis a vermelho, verde e azul. A cor é assimilada pelo homem através do sentido da visão. A visão é dos 5 sentidos que nós temos, o que mais rapidamente conduz a informação para o cérebro. Portanto, os olhos são os sensores e o cérebro é o processador de tudo que vemos. O nosso olho e a luz. Algumas evidências científicas sugerem que a luz de diversas cores que entra pelos nossos olhos pode afetar diretamente o cérebro. Existem ciências que estudam
como é o efeito no cérebro. Mais tarde você pode estudar essas evidências. É uma ciência que se chama neurociência. Portanto, cada cor passa uma sensação ao cérebro e produz inúmeros efeitos no nosso corpo. Cada ser humano responde à cor de uma forma particular. As pessoas tendem também a ser atraídas por certas cores, devido a várias situações que acontecem na vida dele. Por exemplo, está um dia de muito calor, e eu estou num lugar onde não tem água por perto, e eu sinto muita sede. Então, aquele sol forte, amarelo, me dá a sensação que eu quero beber água. Mas o amarelo, às vezes, transmite alegria. Portanto, às vezes, você olhando para o amarelo, você vai lembrar daquele dia que você sentiu muita sede. Ou seja, ele não está transmitindo para você a todo tempo alegria. Então, devido a várias situações diferentes, a cor pode dar sensações diferentes. A escolha da cor pode basear-se em seu tipo de personalidade. É bastante individual. Pode basear-se nas condições de sua vida e em seus desejos e nos processos mentais que a cor provoca em você, como eu dei o exemplo do amarelo. O efeito das cores no nosso cérebro. Esta figura, representada pela menininha, tem uma porção de fiozinhos, risquinhos saindo da cabeça dela. O que representam? Representam o lugar aonde cada cor sensibiliza o nosso cérebro. Como, por exemplo, o rosa é naquela região ali. Tá certo? Nós vamos ver agora o efeito do rosa, do azul, do amarelo e do cinza no nosso cérebro. Então, qual é o efeito do rosa no cérebro humano? Ele controla a sensação de recompensa por saciar fome, sede e sexo. Qual o efeito? Olha, tem 3 maneiras diferentes conforme o rosa que eu vejo. O tom claro dá uma ideia de inocência. Aquele rosa mais tradicional, feminilidade e rompimento de preconceitos. Não fazia? Agora vou fazer. E o pink? O pink é forte, não é? É de iniciar o desejo, de iniciar ações individuais. Eu vou fazer. Eu quero fazer isso. E o azul? O azul também tem 2 maneiras. Se o tom do azul for escuro, relaciona-se a poder. Se ele for um tom mais claro, ele provoca uma sensação de frescor, de higiene. Ele está muito ligado à produtividade, quer dizer, fazer muitas coisas, várias coisas, e ao sucesso. E o amarelo? Esse amarelo, ele é muito usado em publicidade. Ele chama atenção. Por chamar atenção, ele passa uma mensagem de transparência nas negociações, uma transparência na mensagem que ele está indicando. O objetivo é ter lucro, porque eu posso comprar, comer o que está indicando. Quando o amarelo é combinado com outras cores, ele ajuda, ele significa credibilidade. Você acredita naquela informação. E o cinza?
O cinza regula a distribuição de dopamina. Dopamina é uma substância que é produzida no nosso cérebro e está relacionada à sensação de prazer. Portanto, coordena as nossas emoções. Qual o efeito? É uma expressão de neutralidade também. E pode significar, presta atenção aí também, hein? Indecisão e ausência de energia. Vamos ver agora o efeito das cores branco, marrom, roxo e verde no nosso cérebro. Está enxergando aí a posição que afeta no nosso cérebro essas 4 cores? Olhou bem? O marrom, o branco, o roxo e o verde. Vamos ver? Vamos ver agora, então, o branco. O branco é responsável pelo pensamento lógico, pensamento normal, natural. É lógico, né? Natural. E pela competência que eu tenho em comunicar-me. E o marrom é lá numa estrutura que corresponde a emoções. Não esquece, ele é uma cor pesada. E quando eu enxergo, ele sugere conservadorismo. O roxo é ligado ao planejamento de ações e de movimento e de pensamentos abstratos, quer dizer, pensamentos que não são muito concretos no dia a dia. Qual é o efeito? Ele pode remeter ao mistério. Também se relaciona com calma e sensatez. E o verde? O verde é ligado às decisões, pensamento criativo, respostas afetivas e a capacidade de fazer relações, conexões emocionais. Olha, e fazer julgamento social. Qual é o efeito? Ele nos remete também à natureza, transmite frescor, harmonia, equilíbrio, reforça a ideia de coerência, de ponderação, de calma nas atitudes. Mais 3 cores para a gente analisar o efeito dessas cores no cérebro humano. Então, olha lá que nós vamos ver. O preto, o vermelho e o laranja. Está vendo no local do cérebro? Então, vamos lá. Agora, o efeito das cores preto, vermelho e laranja no nosso cérebro. O preto atinge uma parte do cérebro que regula o comportamento sexual, que regula a agressividade, medo e memória emocional. Sugere mistério, curiosidade, mas também estimula a ter superioridade, nobreza e distinção. O preto estimula sentimentos bem diferentes às vezes, reparou? E o vermelho? A parte do cérebro que o vermelho atinge está ligada ao prazer. Qual é o efeito? Causa emoção, dinamismo, vamos fazer logo as coisas, sexualidade, virilidade, masculinidade. Em relação ao consumo, pode estimular, por exemplo, no caso de alimentos, se eu vou evitá-lo ou vou comer. Né? Se aquele alimento me dá prazer, vou comer mais. O vermelho faz tudo isso. E o laranja?
A parte do cérebro que corresponde à atividade do laranja, a sensibilidade pelo laranja, corresponde ao prazer, a necessidade de repetir alguma atitude prazerosa. Eu gosto de um sorvete de maracujá. Ai, que delícia! Eu vou comer outro. Eu vou chupar mais uma laranja. Ai, que delícia essa laranja. Certo? Essa cor, hein? E professora, tem atividade? Sim, tem uma atividade para vocês fazerem. No próximo slide tem um vídeo sobre a vida de Isaac Newton. Assista-o e faça comentários no caderno de projeto e envie pela Agenda Edu. É um vídeo que conta as principais descobertas de Newton durante toda a sua vida. Eu acho que você vai gostar. As referências bibliográficas indicam mais algumas informações sobre a influência das cores no cérebro humano. Certo? Nos vemos nas próximas aulas. Um beijo para vocês. Fiquem bem. Felicidades para vocês. Tchau! Ilustrando História. Existem coisas que sabemos sobre o nosso mundo que nos parecem evidentes e até óbvias, como a força da gravidade, por exemplo. Mas nem sempre foi tão óbvio assim. A gravidade só foi explicada no final do século XVII pelo cientista inglês Isaac Newton. Newton era um cara fechado, solitário, tinha poucos amigos, mas isso não o impediu de revelar ao mundo descobertas incríveis. Por volta de 1665, a peste se alastrava pela Europa e a Universidade de Cambridge, onde Newton estudava, ficou fechada, obrigando assim que ele estudasse sozinho em sua casa na fazenda da família. Parece que esse retiro forçado trouxe bons frutos. A lenda diz que certo dia uma maçã caiu na cabeça dele, fazendo com que finalmente ele entendesse tudo. Bem, provavelmente essa história nunca aconteceu, mas o importante foi o que ele concluiu após muito estudo. Os corpos se atraem pelo simples fato de terem massa, ou seja, nós somos atraídos pela Terra e também atraímos a Terra, por isso estamos presos a ela. E mais, isso vale para qualquer massa conhecida. Quando lemos um livro, por exemplo, ainda que seja uma atração muito pequena, atraímos o livro, a poltrona onde estamos sentados, as paredes à nossa volta, e esses objetos também nos atraem. Mas e a Lua? Ela gira em torno da Terra, mas por que ela não cai na Terra? Bem, de fato a Lua está sim caindo, mas a diferença é que neste caso, além da força da gravidade, existe também a velocidade que a Lua viaja pelo espaço. Como essa velocidade é muito grande, a gravidade e a velocidade ficam de certa forma brigando. A velocidade leva a Lua para frente e a gravidade atrai a Lua em direção ao centro da Terra, criando assim a órbita da Lua ao redor do planeta. Newton fez também uma grande descoberta sobre a composição da luz. Ele fez um raio de sol passar por um prisma e observou que a luz, ao penetrar o vidro, é branca, mas quando sai do outro lado, divide-se em diferentes raios nas cores de um arco-íris, concluindo assim que a luz é na verdade composta pela mistura dos raios de todas essas cores juntas. Durante sua vida, Newton fez ainda muitas outras descobertas. Construiu o primeiro telescópio refletor, utilizando espelhos, obtendo assim uma imagem muito mais nítida do que os modelos da época. Descobriu que a Terra não é totalmente redonda e sim achatada nos polos, o que causou muita polêmica. Estabeleceu as leis do movimento, conhecidas como as 3 leis de Newton. Foi um grande matemático e muitas outras coisas. Ainda que uma maçã tenha contribuído, foram os livros que orbitaram na vida dele. Newton mudou a maneira como entendemos o mundo. E você, também quer fazer grandes descobertas?